pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana e nesse canal a gente fala sobre investimentos e formas de investir. E esse vídeo de hoje tá num formato um pouco diferente. Eu quero a opinião de vocês, KNRI ou HGLG. Eu realmente estou no impasse qual desses dois gigantes da bolsa, porque realmente eu não sei em qual aportar. E eu gostaria muito que vocês me dessem a opinião de vocês. Então deixa aqui para mim nos comentários se vocês têm um dos dois e qual vocês gostam mais. Eu acredito que com a queda da taxa Selic, os fundos imobiliários de tijolos, eles tendem a se valorizar mais. Tanto os de lajes corporativas, galpões logísticos, inclusive os de shoppings. Porque vamos pensar o seguinte, com os juros diminuindo, inclusive nos shoppings, é mais gente comprando, é mais gente transitando e isso aumenta o fluxo, aumenta e melhora a economia. Então os fundos de tijolos, eu acredito que eles vão dar sim uma boa melhorada. Mas não é só por esse motivo que eu quero aportar esse mês em fundos de tijolos. Nos últimos meses eu vim aumentando a minha posição da minha carteira em fundos de papéis, inclusive na renda fixa, justamente para aproveitar nessa taxa Selic antes que ela começasse a cair. E agora que já mostrou, que realmente vai iniciar um cenário de queda, pelo menos é o que tudo indica, eu quero aumentar um pouquinho a minha posição em fundos imobiliários de tijolos, porque os meus fundos de papéis eu tenho uma posição um pouco maior. Eu andei observando ali na minha carteira, eu tenho uma posição maior em fundos de logística, eu tenho bem pouco em lajes corporativas. E eu já contei para vocês no vídeo anterior que eu quero substituir o meu fundo imobiliário HSLG, por conta que ele tem ali um risco um pouco mais elevado e eu tô modelando a minha carteira para ela ficar um pouquinho mais conservadora. Então eu gostaria de substituir o HSLG pelo HGLG. E daí você vai me perguntar, Juliane, mas o que o KNRI tem a ver com isso? O KNRI é um excelente fundo e aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora das características desses dois gigantes. O KNRI, gente, ele é um fundo enorme da Kinea, com mais de 255 mil cotistas, ele já está ali desde 2010 e ele é um fundo de tijolo. Só que o mais legal é que ele é um fundo híbrido, ou seja, ele é misto, ele é tanto lajes corporativas quanto galpões logísticos e ele é bem divididinho, é meio a meio, 50 de cada. Ele tem ali um patrimônio líquido de mais de 4 bilhões de reais. Já o HGLG, eu acho pouco possível, que alguém que entenda minimamente dos fundos imobiliários nunca tenha ouvido falar, mas é um dos maiores e melhores fundos imobiliários de tijolo da Bolsa de Valores. E ele, gente, ele é um fundo muito grande. A Reding Grifo, da Credit Suisse, desde 2010, ele tem mais de 378 mil cotistas e também tem um patrimônio líquido de mais de 5 bilhões de reais. Mas eu não vou me ater muito nesse vídeo sobre as características de cada um desses fundos, até mesmo porque eu acredito que vocês já conheçam, mas realmente há dúvida em qual dos dois eu aporto. O KNRI, como eu falei, eu já tenho em carteira e eu tenho inclusive uma posição grande nele. Eu tenho 13 cotas, é um dos fundos em que eu mais tenho cotas dele. E eu tô com um preço médio ali na casa de R$140, R$141,95 mais ou menos. Eu já vim comprando, eu consegui comprar ele a 130 e poucos, daí eu fui conseguindo comprar e o meu preço médio ficou ali na casa de 141. Hoje ele já passou de 161, 162. Mas se eu for comprar ali mais uma ou duas cotas, eu ainda vou ficar com o preço legal dele, mesmo aumentando o meu preço médio. Porém, como eu falei para vocês, eu gostaria de substituir o HSLG pelo HGLG, mas eu não vou vender o HSLG por enquanto. Então, se eu comprar o HGLG, eu também vou estar aumentando a minha posição em fundos de galpões logísticos. E o que acontece com o HGLG? Uma das grandes questões é que ele quase nunca tá barato, dificilmente ele tá com o PVP abaixo de 1. Ele tá sempre ali na casa de 160, 160 e pouco. E além de eu não me desfazer do HSLG, eu também tenho o LVBI, que também é um fundo de logística. Então eu acredito que eu vou ficar com uma concentração muito maior em logística, sem muitas opções de laje corporativa na carteira, entende? Mas eu realmente estou muito tentada a começar a investir no fundo HGLG. Já tem um tempo que eu tô de olho nele e depois que eu consegui estudar um pouquinho melhor, comecei a me interessar mais pelo portfólio e principalmente por ele ser um fundo relativamente mais conservador.
mas eu tô nesse impasse aí de qual escolher. E se a gente for pensar na questão do dividendo, eu já iria realmente pelo HGLG se a gente vê muito grosseiramente, porque presta atenção nessa pegadinha. O HGLG, ele tá pagando ali nos últimos 12 meses, ele pagou média de 9,13% ao ano. Já o KNRI, ele entregou um dividendo nos últimos 12 meses na casa de 7,32. Então, se a decisão fosse através do dividendo, né, pelo dividendo, de fato eu iria escolher o HGLG. Mas presta atenção nessa pegadinha. A gente sabe que o dividendo ele é relacionado em relação ao valor atual da cota. E o valor atual da cota do KNRI já está em 160 e tanto. Por isso que a entrega do dividendo está relativamente baixa. Mas o meu dividendo nesse fundo é diferente, porque eu consegui comprar ele lá a partir dos 130 e pouco. Então deu para entender? E uma outra coisa muito interessante é que o fundo KNRI, ele anunciou no último relatório dele que a partir de outubro ele vai entregar de dividendos R$1 por cota. Ele estava pagando menos de R$1 e ele anunciou que ele vai tentar manter esse dividendo de R$1 a partir do mês que vem, do mês de outubro. Com isso, eu acredito que também vai dar uma balançada na cota e vai ajudar a cota a dar uma esticada. No meu caso, no meu dividendo, no valor que eu paguei das cotas, o meu dividendo KNRI já está muito mais do que 7. Deu para entender? Eu já te peço a sua inscrição e o seu like nesse vídeo e comenta aqui para mim se você tem um desses dois gigantes e qual você gosta mais. Agora, partindo ali mais pro lado de uma análise gráfica, vamos observar o gráfico dos dois ativos para ver a nível de compra, qual está no melhor momento para ser comprado e qual já está muito esticado. Gente, eu não sou analista, tá? Nada aqui é recomendação, isso aqui é só especulação minha. Se a gente olhar aqui o gráfico do KNRI, esse gráfico que eu tô olhando é no período diário, ele tá ali na casa dos 161, 162. Mas percebe que ele já tá bem ali no topo? Eu acredito que se ele romper essa linha aqui, ó, do 163 mais ou menos e 49, 163 e 60, ele tem tudo para dar uma fogueteada para cima, principalmente por conta que ele anunciou essa questão do dividendo de R$1 a partir de outubro e tal. Então, graficamente falando, ele tá ali num bom cenário. Você deve estar falando, bom, Juliana, então compra o KNRI, porque aí você vai estar exposta às duas categorias, tanto lajes corporativas quanto galpões logísticos, você já tem ele na carteira e tá tudo certo. Mas olha aqui o fundo HGLG. Lembra que eu falei para vocês que ele dificilmente está num ponto de compra bacana? Se a gente observar aqui no gráfico, também no período diário, ele deu uma caída na cota nas últimas semanas. E isso é muito positivo, porque dificilmente ele está barato. Percebe que ele já bateu aqui, ó, já chegou a bater mais de R$165. E nas últimas semanas, ó, fechou inclusive o último pregão a R$160,99. Ou seja, ele está no momento atrativo de compra, pelo menos segundo o que eu acho. Por isso que eu tô no impasse em qual desses dois fundos eu vou aportar, eu ainda não sei. O que eu decidi eu vou vir aqui compartilhar com vocês. Então deixa aqui pra mim nos comentários a sua opinião. Eu vou deixar aqui passando para vocês algumas imagens de um dos galpões logísticos do HGLG, que é um galpão enorme, que ele está alugado para Volkswagen atualmente, que é em Vinhedo, São Paulo. É um galpão muito grande, eu achei um vídeo bastante legal para quem não conhece o fundo ali, para matar a curiosidade, ter um pouquinho mais de contato com esse fundo imobiliário que é uma grande potência ali no mercado financeiro. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa um like, um beijo no coração e até o próximo.